A gente coloca um C na frente e conversa com a Larissa. Larissa. Foi uma confusão aqui, porque a gente começou a conversar e eu não sabia que a Larissa estava com esse assunto das vacinas. E era o que estava mais fresquinho aqui. Eu estava lendo muito sobre esse assunto agora há pouco, Cris. Inclusive, são 4 ações, aliás, que já foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto da vacina. 3 dizendo que deve ser obrigatória a vacinação e uma dizendo que não pode ser obrigatória. São ações que se espera que em algum momento o ministro Luiz Fux paute no plenário do Supremo Tribunal Federal, né? E aí, enquanto isso nem sequer é pautado, a gente tem essas discussões com tréplicas e réplicas de todas as autoridades, de todos os poderes lá em Brasília. Mas agora sim, Clarissa Oliveira, eu tinha te chamado aqui, Clarissa, toda empolgada, falando que você era a nossa musa das tretas ministeriais, Clarissa. E aí, hein? Conta pra gente qual foi a última rusga entre os ministros. Boa noite pra você. Boa noite, pessoal. Olha, primeiro eu vou comentar uma coisa com vocês, tá? Não se preocupa, Bel, com esses enganos, porque eu, em 99% das vezes da minha vida, eu nunca sou Clarissa. Eu sou ou Clarice ou Larissa. Então, Eu tudo sou bem, Isabela. Eu sou sempre Isabela. Eu já acostumei você, Cris. Não, é Cristiano, normalmente. Ah, que fácil, que vida tranquila. Não, às vezes me chamam de Luciano. Luciano. Porque aí rima, né? É verdade. Cristiano rima. É verdade. Mas o Milton Neves me chama de Roberto ou Leonardo, também tem isso. Você tem uma carinha de Roberto, né, Clara? O que você acha? De Leonardo também, né? Betão, agora a gente vai chamar ele de Betão. Resolveu. Mas vamos às tretas, Clarissa? Olha, gente, a gente tá vendo é um festival de barraco, né? Porque inexplicável ministros de Estado tendo discussões desse nível. Vamos lembrar que essa crise que a gente viu agora recente entre o ministro Ricardo Salles e o ministro Luiz Eduardo Ramos, que acabou sendo chamado aí de Maria Fofoca, não é a primeira que a gente vê recentemente entre os ministros do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que a gente teve uma treta também, pouquíssimo tempo atrás, entre o ministro Paulo Guedes e o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. A gente vem observando aí essas trocas de ofensas públicas, sem contar, não vou nem entrar na briga entre presidente de poder e ministro de Estado, né? Porque aí a gente começa a falar Paulo Guedes, Rodrigo Maia, e não tem fim. O que essas brigas estão fazendo nos bastidores? O que elas estão mobilizando? Diante de uma situação como essa, é natural que os grupos que têm interesses diferentes dentro do governo comecem a se mobilizar para quê? Pô, o cara foi lá, chamou o ministro de Maria Fofoca, eu tô louca para me ver livre desse Luiz Eduardo Ramos, então peraí, já vou buzinar na orelha do presidente Jair Bolsonaro e dizer, olha, tá na hora de trocar, olha, o Ramos, olha que problema, e por aí, de aí em diante. Aí a turma que quer ver Ricardo Salles fora do governo faz o quê? Vai lá na orelha do Bolsonaro e diz, olha, tá na hora de trocar Ricardo Salles, como é que pode um ministro de Estado falar uma coisa dessas de um outro ministro, de uma pessoa tão importante dentro do governo? Então é militar brigando com a ala ideológica, e aí qual que é o resultado? Reacende a discussão que a gente já vem ouvindo há algum tempo sobre a necessidade do governo do presidente Jair Bolsonaro fazer uma reforma ministerial. Alguns auxiliares do presidente, então, reacenderam essa discussão, voltaram a dar essa recomendação para o presidente. A ideia seria fazer trocas na equipe no começo do ano. E, mais uma vez, quem entra de sola nessa discussão é o nosso velho, querido Centrão, né, que a gente sabe que sempre está de olho em algum ministério, que é o desmembramento do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, que é recriar o Ministério do Trabalho, do Planejamento, da Previdência, para dar para PP, PL e assim por diante. Tem também um movimento grande para abrigar o MDB, que onde aparece ali como principal nome de ministeriável seria a senadora Cátia Abreu, que já está participando de um monte de reunião importante. Me parece que até devem ter pensado em colocar Renan Calheiros, mas acho que melhor não, né? Deixa a Cátia Abreu. Mas é lógico que a gente sabe que Renan Calheiros tem ganhado um papel de, ali, pelo menos, articulação nos bastidores, né, gente? Mas esse é um movimento que reaparece, ou pelo menos volta a ter força, a ser tratado com mais intensidade dentro do governo. Não é para imediatamente,
mais para o fim do ano. Primeira coisa, eleição, deixa passar toda essa questão de ir das urnas. Fim do ano o governo vai discutir financiamento do Renda Brasil, toda aquela maluquice ali envolvendo o orçamento vai voltar para a pauta. E aí sim, na virada do ano para a entrada do novo ano, é bem provável que o presidente Jair Bolsonaro faça esse movimento e faça algumas trocas na equipe. Só fazer um comentário rápido, você estava falando de Cátia Abreu, né, Clarice? Eu estava aqui pensando em Cátia Abreu. Cátia Abreu é um exemplo muito maluco dessa política nacional, né? Porque a Cátia Abreu, em algum momento, ela foi oposição ao governo petista, depois ela foi ministra da ex-presidente Dilma. Madrinha de casamento. Madrinha de casamento, saiu do... É isso que eu ia falar, não foi ministra, foi melhor amiga. Melhor amiga. Best. Aí ela deixou o governo, voltou para o Senado, foi uma das pessoas que mais batalhou contra o impeachment da ex-presidente Dilma. Ela jogou uma taça de vinho no Serra. Jogou uma taça de vinho no Serra, bem lembrado. Aí, na última eleição, ela disputou como vice na chapa do Ciro Gomes e agora conversa com bases do governo. Só me veio à tona um exemplo muito rápido, né? Mesmo Renan Calheiros, né? Isso daí, mas esse daí a gente nem toca no assunto. Só para exemplificar como que essa maluquice desse jogo político, né, Clarissa, de uma boa ala dentro do Congresso Nacional e dos bastidores em Brasília, como que funciona, né? Como que ele flui de lado a lado, dependendo de quem está no governo. A gente até falava que é o bom e velho MDB sendo MDB, né? Sempre, sempre. O MDB sendo o MDB. Desde a ditadura, era a oposição mais amiga, entre aspas, né? Oposição permitida, digamos assim, né? Ô, Clarissa, o que tem que surpreender a gente não é o MDB ou o Centrão fazer esse tipo de fisiologismo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu contra essa bandeira, dizendo que não aceitaria esse tipo de comportamento, sendo tão refém, cada vez mais servil a essas forças políticas. Então, a gente vê o quanto essa dependência se torna cada vez maior. O que a gente pode esperar, gente? Quanto mais perto da eleição, mais o governo do presidente Jair Bolsonaro faz esse movimento. É isso que a gente vê acontecer e muito provavelmente é o que a gente vai ver acontecer muito mais daqui para frente. E o que parece ser um caminho sem volta, né, Clarissa? O presidente Jair Bolsonaro aí teve um ano em que não teve articulação alguma com o Congresso Nacional. Nesse ano a coisa começou a andar, principalmente por conta da aproximação dele com os líderes do Centrão. Colocou Ricardo Barros, do PP, um nome importante do Centrão, que também é outro que já passou por várias funções aí em diferentes governos, sempre funções... E pode ir para o Ministério, viu, Isabel? Pode ir para o Ministério também, Ricardo Barros. Já foi ministro da Saúde, né? Especulações, Pois é. Está aparecendo, sim, como um nome ali para uma área social, inclusive, porque esses partidos do Centrão, em especial o PP, estão reivindicando pastas que deem alguma vitrine para os seus políticos. Eles querem um movimento como o que teve Luiz Henrique Mandetta, eles querem projetar os seus quadros, eles avaliam que, por exemplo, o que aconteceu com o DEM nos últimos tempos ajudou esse partido que esteve mais próximo do governo do presidente Jair Bolsonaro desde o começo, deu a ele o que? Um cacife eleitoral. A gente sabe que ministérios como saúde e educação sempre atraem esse tipo de visibilidade, já com o olhar na próxima eleição. Então, esse é, sim, um movimento que vem. É bem provável que o PP cresça, o PL cresça nesse processo e o MDB, acho, o PTB também são partidos que devem ser bem contemplados nesse movimento. Ô Clarissa, a gente falou de Ricardo Barros, como que tem repercutido aí no meio político essas declarações desde ontem em defesa de uma nova Assembleia Constituinte para a definição de uma nova Constituição, como ele disse hoje aqui à Rádio Bandeirantes, uma Constituição Robin Hood, hein? Olha, uma coisa que eu acho importante, gente, é a gente levantar uma questão. Não é mentira quando o líder do governo diz que ele não estava falando como líder do governo. Eu, pessoalmente, discordo dessa avaliação de que, por ele ter o cargo de líder do governo, ele não pode nunca falar em nome próprio. Não acho. Desde que a pessoa especifique e diga, olha, eu não estou expressando a opinião do presidente Jair Bolsonaro, fiz questão de ressaltar isso. E vale, é claro, é muito importante o fórum em que a pessoa está falando. Então, se ele está falando num evento de constitucionalistas, de advogados, discutindo Constituição, ele está lá para dar a opinião dele como uma pessoa considerada de interesse, eu não vejo problema em o líder do governo dizer estou dando uma opinião pessoal.
o que não quer dizer que a opinião pessoal dele não seja relevante. Aí é outra questão, porque o fato de ele ser líder do governo torna tudo o que ele fala importante. É a mesma coisa o presidente Jair Bolsonaro. Existe uma responsabilidade do cargo, porque as palavras vindas da boca de um líder importante têm desdobramentos, têm efeitos. Quando o ministro Paulo Guedes dá uma opinião relacionada à área econômica, à política, ou seja o que for, ele é Paulo Guedes. Vai ter efeito no mercado financeiro, vai ter efeito em outros governos, na política nacional, vai. Então, acho que isso é importante a gente pontuar. Não é que Ricardo Barros não possa dar a opinião dele pessoal. Ele pode, mas ele tem que entender que isso tem efeitos. A repercussão aqui foi bastante forte, Cris. A gente viu muitos comentários, muita crítica. Rodrigo Maia ter partido para cima ajudou a alimentar isso. Mas eu acho que é importante a gente levantar também que o Ricardo Barros não inventou o discurso de uma Assembleia Constituinte, né? Vamos conversar quantas vezes eu e Cris, lembrando da nossa juventude, a gente não viu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em coletivas falar que queria uma constituinte exclusiva para a reforma política. O PT fez uma defesa nesse sentido em diversas ocasiões no decorrer eleição, não só do governo Lula, como também no governo Dilma e depois na eleição presidencial. Então, isso não é inventar a roda, não é, ai, oh meu Deus, o grande mito do Centrão, querem dar um golpe, não é o primeiro. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, peraí, é golpe quando vem do Centrão, mas não é golpe quando vem do PT? Não entendi, porque aí é para reforma política. Então, peraí, a pergunta é, a nossa Constituição pode ser melhorada, pode ser atualizada? Sempre pode. Agora, não é para isso que o Congresso está aí, gente? Não é para isso que existe proposta de emenda à Constituição? Então, assim, é necessário se falar em reformular a nossa Constituição no meio de um momento de instabilidade. A gente enfrenta um momento difícil por causa da pandemia do coronavírus, a gente está em um governo que já sofreu abalos anteriormente por adotar um discurso que flerta com a revisão do sistema democrático. Então, talvez não seja prudente, não tenha sido muito responsável, não tenha tido muito bom senso na declaração do líder do governo em entender o impacto das suas afirmações como líder do governo. Mas ele está no direito da declaração dele, de ter a opinião dele, e não é só dele, gente, acho que tem muita gente por aqui que já defendeu isso. Então, acho que a polêmica foi um pouco exagerada por um lado, mas por outro, ela é sim relevante, considerando o contexto do governo do presidente Jair Bolsonaro, ela merece a sua atenção aí. E contextualizar é sempre importante, né, Clarissa? A última vez que eu me lembro desse debate, que como você falou, volta e meia ele vem à tona, foi na eleição presidencial, na última. A proposta da chapa do PT era trazer à tona a possibilidade dessa nova constituinte. Depois eles acabaram voltando atrás. E o presidente Jair Bolsonaro, ainda como candidato na época, ele se colocou de forma contrária. Então, do mesmo modo que a gente tem que contextualizar em onde e como foram essas declarações de Ricardo Barros, que falou muito mais como um parlamentar e talvez bem menos como líder do governo, apesar de ter esse peso, como você muito bem explicou para a gente, é importante a gente lembrar também o que dizia o presidente Jair Bolsonaro na época e ter isso sempre em mente, né? Se pedir, no mínimo, que tenha aí uma coerência lógica com o que vem pela frente em relação a essas discussões. E salientando aqui, né, o presidente Jair Bolsonaro não entrou nessa esfera, foi uma declaração ali que não teve nenhum tipo de respaldo dele, ao menos no momento, né, Clarissa? Só para a gente arrematar aqui nosso papo, queria voltar um pouquinho na reforma ministerial para saber de você. Qual é o time da reforma ministerial? É uma mini reforma? É uma coisa que deve ficar lá para o início do ano que vem, que já está sendo trabalhada agora, mas anúncio mesmo só no ano que vem? Olha, é muito provável que a gente tenha algum começo dessa dança das cadeiras em dezembro, quando sai José Múcio do Tribunal de Contas da União e Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, vai ter que ser acomodado ali. Então, essa é uma primeira substituição que o presidente vai ter que fazer. A ideia seria aproveitar essa mudança para anunciar mais algumas trocas.
tem muita pressão para que essa reforma não seja pequena. Se a gente for fazer a lista de todas as demandas desses partidos do Centrão, tudo que está sendo colocado, tem gente que fala em trocar Ricardo Salles, em trocar Luiz Eduardo Ramos, também Jorge Oliveira, como a gente mencionou, tem gente que fala em desmembrar o Ministério da Economia, em recriar a segurança pública, em mudar o ministro da Saúde, ainda tem discussões a respeito de acomodar o MDB, acomodar os partidos do Centrão, recriar o Ministério do Trabalho, da Previdência, do Planejamento. Então, assim, se a gente for fazer a lista, é uma reforma imensa. A pergunta é, até onde o presidente Jair Bolsonaro vai ceder? Até onde ele vai permitir esse inchaço da esplanada dos ministérios? Porque é o mesmo inchaço que ele prometeu tirar lá atrás, que ele disse que ia acabar com isso no governo dele. Então, fica um pouco chato também, né? Vamos pensar o presidente Jair Bolsonaro desembocar no ano eleitoral em 2022, por exemplo, com um ministério de 30 a 35 ministros, né? Afinal, ele prometeu um ministério super enxuto. Fica chato, né, gente? Vamos conversar, porque é uma coisa que vira uma crítica óbvia da oposição. Então, a pergunta é, ele vai recriar ministérios? Ou ele vai criar secretarias importantes, vai acomodar alguns quadros, vai lotear mais estatais em vez de privatizá-las? Isso é uma coisa que gera crises dentro do governo. A equipe econômica se queixa muito do fato de o governo ter acomodado partidos do Centrão em autarquias e órgãos públicos e diz, olha, depois fica mais difícil privatizar. Como é que a gente tira esses caras lá na frente? Pô, você não disse que queria vender. Então, assim, é uma questão muito complexa. A expectativa é de que essa reforma tenha algum início no fim do ano, para que o governo possa entrar no ano novo com a equipe montada, né, com a nova equipe montada. Se isso vai ser tão fácil, eu não sei. Me parece que o presidente Jair Bolsonaro ainda resiste a muitas dessas mudanças. Ele preferia não fazer uma mudança tão drástica, e acho que hoje ele deu uma declaração que vai um pouco nesse sentido. Ele, durante uma fala com apoiadores de manhã, ele elogiou a Tereza Cristina, ele elogiou o chanceler Ernesto Araújo, ele fez uma piadinha ali com o ministro Paulo Guedes quando um apoiador elogiou o ministro, disse, pô, finalmente, PG, achei alguém para te elogiar, né, pera lá. Então, assim, tem um pouco isso dele ter tentado fazer esse movimento. Ele apontou na direção do ministro Luiz Eduardo Ramos e falou, olha ali, tem muita gente boa no governo, ó, tem aquele cara ali, entendeu? Não dava para ver claramente se ele estava apontando para o Ramos, mas eu fiquei com a impressão de que sim. Enfim, há um movimento do presidente Jair Bolsonaro em dar continuidade à sua equipe. A pergunta é se ele vai conseguir resistir à pressão desses partidos do Centrão, principalmente. É verdade. Larissa, você gosta da Sandra Bullock? Eu gosto. Os ouvintes estão dizendo que você é parecida com ela, viu? Não, tem outras aqui. Carly Simon. Ai, me achei! Carly Simons também. Aí eu gostei. Eu gostei porque eu achei ela muito bonita, gente. Curti. Pois é, os ouvintes estão apaixonados aqui, viu? Vários ouvintes mandando mensagem. Mas aí eu preciso dar o meu crédito. Especial. Posso dar o crédito de tudo? Gente, quem me vê, né, na lancha no fim de semana, saindo de coquinho, não é bem assim, tá? Ou quando eu saio da academia do CrossFit, então, é um desastre. Mas tem uma moça que chama Carmen, que é a nossa maquiadora aqui na Band, gente, que ela é um espetáculo. Maravilhosa, apenas. Bonita. A gente sai da cadeira dela feliz. Mas eu ela agradeço. Dá umas broncas na gente, né? Ela dá umas broncas do bem, mas às vezes a gente sai aqui, ó, com a boca chega doendo de tanto rir das falas de Carmen. Saudades. Falaram que você parece a Carly Simon. Gente, vocês fizeram o meu dia. Falaram que você parece a Carly Simon, de fato, tava puxando aqui. Eu sou mais a Sandra Bullock. Não, tá, mas eu acho que é os traços do rosto aqui. Bom, ninguém prestou atenção na política, só prestaram atenção no seu rosto, viu, Clarissa? Um beijo, Clarissa, até amanhã. Gente, um beijo, tchau, tchau. Até amanhã, tchau, tchau.